Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo à nossa edição do Band Placar, que tem oferecimento do BandBet. Esta quarta-feira, a Premier League está recheada de jogos interessantes. E a gente destaca um aqui no Band Placar, que é o duelo entre Fulham e Chelsea. O Chelsea, de brasileiros conhecidos e importantes no contexto Copa do Mundo que tem esse ano. Sim. De treinador novo que, mesmo que não esteja à beira do campo hoje, estará na arquibancada assim, ó, só de olho no que estão fazendo. E um Fulham que não perde há 4 jogos, Berna. Tem feito um campeonato também bem honesto, assim como o Brighton, que a gente falou na outra edição. É um clássico, tá? Uma região muito rica de Londres, é quase que na mesma rua o estádio, os dois estádios, né? O Craven Cottage, que é o campo do Fulham, e o Stamford Bridge, que é o campo do Chelsea. Então, tem muita rivalidade, principalmente do Fulham com o Chelsea. E o jogo vai ser na casa do Fulham. E quando a gente fala desse time do Fulham, o Marco Silva é meio que um sobrevivente, né? Porque o time tem muitos desfalques por conta da Copa Africana de Nações, principalmente por conta da seleção nigeriana. Que tá jogando bem, viu? Tá jogando muito bem. Tem treta lá entre o Lukman Mas e o eles fazem gol. Osimhen. Mas eles fazem gol, eles se dão bem e tal, né? Mas é o seguinte, Isa, vamos lá. Chukwueze, Iwobi e Calvin Bassey estão fora. O que faz com que o técnico Marco Silva implemente uma linha de 3 zagueiros, jogando com 2 alas, né? Pelo lado direito, o Timothy Castagne, jogador belga já experiente, 30 anos de idade, que foi da Atalanta, foi do Leicester na Premier League, inclusive, e do outro lado o Ryan Sessegnon, que é inglês, apesar do nome, e jogou muito tempo no Tottenham, tá? Então, esses são os principais jogadores nesses setores do campo. Mais à frente devem jogar Harry Wilson, Emil Smith-Rowe, jogador do Arsenal, e o centroavante é o Raul Jiménez, mexicano, uma vez que o Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo, está fora de combate por ter sofrido uma lesão até meio complicada. E aí vai enfrentar um Chelsea em turbulência, né? O Liam Senior, técnico que foi contratado ao Strasbourg, que é um clube do mesmo grupo, talvez esteja fora, talvez esteja dentro. É uma confusão danada do Chelsea, não se sabe o que vai acontecer. Se ele não dirigir a equipe, mais uma vez o interino Callum McFarlane será o substituto do Enzo Maresca, à beira do gramado, um cara que veio ali das categorias de base do Chelsea para apagar um incêndio. E apagou muito bem na última partida contra o Manchester City. E a gente olha para o time do Chelsea e vê muita qualidade, cara. Né? O goleiro Robert Sanchez pode não ser dos melhores, mas faz um trabalho decente nessa temporada. Tem o Reece James jogando como capitão pelo lado direito. No miolo de zaga, tem desfalques ali, mas pode jogar com o Trevor Chalobah e o Adrabioio. Cucurella na lateral esquerda. Moisés Caicedo e Enzo Fernandes centralizados como cabeças de área, Estevão, Pedro Neto com o Palmer, João Pedro, de repente. Essa deve ser a escalação do Chelsea para essa partida. Ou seja, o Chelsea é mais time do que o Fulham. Você acha que o Maresca dava poucas oportunidades ao Estevão? E que isso tende a melhorar agora? Eu acho que isso tende a melhorar. O Estevão era mais titular nas Copas, isso. né? Mas o Maresca, nas entrelinhas, deixava muito claro que o departamento médico do Chelsea não o deixava escalar aquilo que ele queria ter em campo. Então, ele saiu meio brigado com a diretoria do Chelsea, que também ficou muito incomodada com o fato de ele ter negociado com o Manchester City para ser um substituto do Guardiola lá para frente. Ele tinha ainda 3 anos e meio de contrato à frente do Chelsea. O Chelsea gosta de fazer esses contratos de 290 anos com os caras, seja com técnico, seja com jogador, e demite os técnicos que nem quem troca de roupa, né? Então, é uma diretoria também muito confusa. Você veja que saiu Roman Abramovich, entrou o Todd Boehly, mas o método continua o mesmo de gestão do Chelsea, principalmente no que diz respeito ao comando técnico. Vamos botar na tela as melhores oportunidades do mercado, e eu falo melhores oportunidades do mercado mesmo, na BandBet para esse jogo de bola, esse clássico do futebol inglês. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Deixa eu ver aqui, porque a gente tem super odds para esse jogo, hein? O clássico entre Fulham e Chelsea, como eu disse,
no Craven Cottage, no bairro de Fulham, no sudeste da Inglaterra, com o Chelsea ganhando o jogo e ambas as equipes marcando. Ou seja, se for 2-1, 3-2, você já ganhou para os Blues, evidentemente. E aí você tem uma odd de R$4,04 para uma vitória do Chelsea e ambas as equipes marcando contra 3,81 na média do mercado. Vamos nessa, eu apostei R$10, se ganhar eu vou ganhar R$40,04. Vamos seguir falando sobre futebol, a gente pega o avião, sai de Londres para Roma. Ali umas 2 horas. Seria uma viagem nada mal, hein? Sair de Londres e ir para Roma. Muito bom, muito bom. Tá muito frio lá agora. Ah, mas tudo bem. Mas tudo bem, é muito para legal. falar de Lazio e Fiorentina, a gente Isso. fala campeonato italiano. A Lazio é a 9ª do campeonato, a Fiorentina é a 18ª, tá ali numa situação delicada, lutando contra o rebaixamento, precisa desses 3 pontos fora de casa. Mas a Fiorentina, Berna, jogando fora de casa é bem complicado. Os últimos 7 jogos sem nenhuma vitória fora. Fiorentina tá numa desgraça danada, né? E o time nem é ruim assim no papel. Não é ruim no papel, não. A gente já falou sobre isso em outras edições, inclusive no ano passado, né? Aqui no Band Placar, né, Isa? O técnico Paulo Vagnoli vai tentando fazer um trabalho de reconstrução. Era terra arrasada, deixada pelo Stefano Pioli, uma contratação errada da diretoria da Fiorentina, que foi atrás de uma grife, né? E fez algumas contratações meio discutíveis, como, por exemplo, a do Dzeko, que é um veterano centroavante ali da região dos Balcãs, né? Que está machucado, inclusive, não vai jogar contra a Lazio hoje. Então, aquela ideia de ter 2 atacantes, 2 centroavantes, não vai rolar, porque jogam Dzeko e Moise Kean. E hoje só o Moise Kean deve entrar em campo, né? Apesar dos problemas de lesão, o Tariq Lamptey, o Pablo Mari, o time ainda tem bons jogadores, como você bem falou, cara. Ali o David De Gea, né? O goleiro espanhol, que já viveu seus melhores momentos de glória, evidentemente, mas trata-se de um bom goleiro. Tem o lateral direito brasileiro Dodô. E eu vou destacar os 2 cabeças de área, Mandragora e Fagioli, né? Que são jogadores muito bons, que vão jogar contra uma Lazio que não sabe muito o que quer nessa temporada. Como você bem disse, é a 9ª colocada no campeonato italiano. Investiu num bom técnico, Maurício Sarri, que fez um grande trabalho no Napoli, depois na Juventus, inclusive no Chelsea, né? Foi outro que foi moído nessa máquina de moer técnicos da equipe londrina. E chega a Lazio para levar a equipe para o mais alto escalão e não consegue fazer isso, até porque não tem muito jogador para isso não, né? Inclusive tem de improvisar um centroavante, o Cancellieri, que é um ponta pelo lado direito. Esse atributo deve ficar por conta de Isaacsen na partida de hoje. O Zaccagni, jogador de seleção italiana, jogando mais pelo lado direito. Vamos botar na tela as melhores oportunidades do mercado para esse jogo envolvendo Lazio e Fiorentina. E quando eu falo sobre as melhores oportunidades do mercado, a gente prova isso para você com a Super Odds da BandBet, tá, pessoal? Então você aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br e a gente já tem Super Odds aqui para Lazio e Fiorentina, com mais de 2,5 gols na partida e ambas as equipes marcando, sim, a BandBet pagando 2,79 para essa combinada. Então você tem Super Odds também da Premier League e da Série A nesta quarta-feira, né? Eu tô meio perdido, tô voltando hoje de férias, de muito futebol no velho continente. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.